Você sabe falar em inglês? Eu tinha feito, eu tinha comprado, eu tinha ido, eu tinha chegado, eu tinha saído. Bom, para formar todas essas frases, você vai precisar utilizar o Past Perfect, que é o passado perfeito. Tema do vídeo de hoje, aula número 8 da playlist de tempos verbais. Então fica até o fim do vídeo, você vai entender tudo sobre como utilizar o Past Perfect em inglês. Hey everyone! How's it going? Gil Cinemai aqui, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de tempos verbais. Aproveito para te convidar para maratonar todos os outros 7 vídeos que já foram gravados, falando sobre passado, presente e futuro. E vão servir também de base para você entender melhor esse aqui. Você vai entender já já porque você precisa também assistir os outros, ok? Então, se você curte aprender esse tipo de conteúdo, convido você para se inscrever no canal. Ajuda pra caramba, fortalece o canal. Vamos tentar chegar aí até 1.400 inscritos, beleza? Falta pouquinho, a gente vai chegar lá, conto com a ajuda de vocês. E interajam, por favor, deixem um like, comentem alguma coisa aqui no conteúdo para o YouTube entender que ele é relevante e aí ele vai entregar para mais pessoas. Sou um pouco repetitivo, mas é que quanto mais vocês interagem, mais o canal é recomendado, mais os vídeos são recomendados, mais o canal alcança pessoas e mais eu consigo continuar trazendo conteúdo para vocês. Então, compartilhe também esse conteúdo com seu amigo que está aprendendo gramática, tem dificuldade em gramática, não acerta nas provas, vai mal pra caramba. Então, esse conteúdo também é para ele. Bom, vamos lá, galera. Past Perfect. Qual o conceito do Past Perfect? É bem simples. Você vai mostrar duas coisas que aconteceram no passado. E por que você usa o Past Perfect? Para você mostrar qual foi a ordem dos acontecimentos. Imagina que você está contando uma história, você está narrando alguma coisa, você quer mostrar que uma coisa aconteceu antes da outra. E aí, para falar sobre o que aconteceu primeiro, você vai utilizar o Past Perfect. Para fazer mais sentido, presta atenção nessa atuação minha. Ei, e aí? Você viu a Maria ontem no bar? Não. Quando eu cheguei, ela já tinha saído. Então viram aqui que eu perguntei, você viu a Maria ontem no bar? Não. Quando eu cheguei, ela já tinha saído. Aqui percebam que o tinha saído é o que aconteceu primeiro. Ela saiu e depois eu cheguei. Então eu estou utilizando o tinha saído para mostrar que essa ação aconteceu primeiro. Esse tinha saído é o past perfect. Então em inglês seria mais ou menos assim. Hey, did you see Maria at the bar yesterday? No, she had left when I arrived. Então, no, she had left when I arrived. She had left when I arrived. Então, aqui a gente já começa a ver a estrutura do Past Perfect. Eu vou ter o had para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you and they, had, mais o verbo no Past Participle, que é exatamente o mesmo do Present Perfect, que a gente estudou na aula 7. Então, aquela terceira conjugação. Aqui o verbo sair, né, ir embora, é o leave. Leave, left, left. Então, she had left. Ela tinha saído, tinha ido embora quando eu cheguei. When I arrived. When I arrived. E percebam que a segunda coisa, a segunda ação que aconteceu, que eu ter chegado, eu vou utilizar no passado simples. Quando eu cheguei. When I arrived. E esse é o motivo de eu ter dito que as outras aulas são tão importantes quanto essa. Porque aqui eu estou utilizando o Simple Past. Se você não sabe como utilizar o Simple Past, o link para esse vídeo e para os demais vídeos da playlist vão estar na descrição do canal. Então, she had left when I arrived. She had left when I arrived. Ela tinha ido embora, tinha saído quando eu cheguei. Outro detalhe importante, a contração do Past Perfect vai se dar pelo apóstrofo de. Então, por exemplo, I had arrived ficaria I'd arrived. I'd arrived. I'd arrived. I'd arrived. I'd arrived. You'd had. You'd. She had. She'd. He had. He'd. You have. You'd. We have. We'd. They have. They'd. E depois o verbo. Aqui eu vou falar, quando a Sarah chegou na festa, o Paul já tinha ido para casa. When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home. Então, duas ações. Sarah arrived at the party.
Paul had already gone home. Então, o que aconteceu primeiro? O Paul ter ido para casa. Então, Paul had already gone home. E a segunda ação, Sarah arrived. Então, ela chegou, mas ele já tinha ido para casa. Então, por isso que aqui eu uso had already gone home. Go, went, gone. E aqui percebam também que vai ser muito comum eu utilizar o já. Quando eu cheguei, ele já tinha ido, ele já tinha feito, nós já tínhamos saído, já tínhamos ido embora. O já é explícito pelo already, o mesmo do present perfect que a gente aprendeu lá atrás. Então, Paul had already gone home. Você vai utilizar entre o had e o verbo. Então, had already gone. Beleza? Próxima frase, eu quero dizer, ela tinha começado a ler o livro quando o telefone tocou. Então, o que aconteceu primeiro? Ela começou a ler o livro e depois o telefone tocou. Então, eu vou utilizar o past perfect no tinha começado. Então, she had just started reading the book when the phone rang. She had just started reading the book when the phone rang. She had just started. Ela tinha acabado de começar. When the phone rang. Quando o telefone tocou. E aí, novamente, você vai repetir várias e várias vezes até isso soar mais natural possível, ok? She had just started reading the book. Ok, aqui nós vimos frases afirmativas. Negativa, bem simples, você vai colocar o not depois de had. Então, I had not. Obviamente, quando a gente estiver conversando, vai ser mais comum você contrair. E aí, contraído vai ficar hadn't. Hadn't. I hadn't gone. I hadn't been. She hadn't been. They hadn't been. Por exemplo, seu amigo estava na festa, estava se divertindo pra caramba e ele não tinha se dado conta que era tarde, até ele olhar o relógio. Ele não tinha se dado conta. Dar-se conta de alguma coisa, você usa o verbo realize. He hadn't realized how late it was until he checked the clock. He hadn't realized how late it was until he checked the clock. Então, ele não tinha se dado conta do quão tarde era até ele checar o relógio. A sua amiga tinha uma tarefa para fazer e ela não tinha terminado ainda quando a professora pediu. Entrega aí o trabalho, entrega a tarefa. Ela não tinha terminado. Então, tinha terminado aqui, eu vou utilizar o hadn't finished. Hadn't finished. She hadn't finished her assignment when the teacher asked for it. She hadn't finished her assignment when the teacher asked for it. Seu amigo foi fazer uma prova, ele não entendeu as instruções que o professor deu, então ele cometeu um erro. Então, não entendeu. Não entendeu, eu vou utilizar o passado do understand, né? O past participle do understand. Understand, understood, understood. He hadn't understood the instructions, so he made a mistake. He hadn't understood the instructions, so he made a mistake. Hadn't understood. Aqui eu quero falar que ele não queria mudar porque ele tinha morado em Nova York a vida toda. He didn't want to move. He had lived in New York all his life. He didn't want to move. He had lived in New York all his life. E galera, antes de eu explicar para vocês como utilizar o past perfect na forma interrogativa, deixa aqui nos comentários. Tá fazendo sentido para vocês? Você sabia como utilizar o passado perfeito? Ou sempre ficava em dúvida e aí acabava utilizando o simple past? Ou acabava utilizando uma estrutura mais simples? E também diz aí, qual desses tempos verbais até agora você achou o mais difícil e o mais fácil de aprender? Compartilhe aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. E te convido também a dar uma conferida no clube de membros aqui do canal. A gente tem 2 níveis, o First Steps English e o Everyday English, que é quando eu documento um pouquinho do meu dia a dia. Então, dá uma olhadinha na apresentação que eu fiz, tem um vídeo lá exclusivo para isso e ajuda também o canal a continuar produzindo conteúdo, ok? Dá essa força pra gente. E aí, se você quiser fazer uma pergunta, novamente você vai seguir aquele padrão de inverter, tá? Aqui o had com a pessoa da qual você quer saber informação. Por exemplo, você quer perguntar se uma pessoa já tinha provado sushi antes de viajar para o Japão. Nossa, ela já tinha experimentado sushi antes de viajar para o Japão? Ela já tinha experimentado. Experimentado é o verbo try. Então eu vou perguntar: Had she ever tried sushi before going to Japan?
Had she ever tried sushi before going to Japan? Então, ela já tinha experimentado sushi antes de ir para o Japão? Had she ever tried? Percebam que aqui também, quando eu quero perguntar, ela já tinha? Had she ever? Had she ever? Ever é o já quando você faz uma pergunta. Você quer perguntar se o seu amigo já tinha visto um filme antes de vocês assistirem juntos. Had you seen that movie before we watched it together? Had you seen that movie before we watched it together? Então aqui, had you seen that movie? Você já tinha visto aquele filme? Então, see, saw, seen. Você quer perguntar para alguém se os seus colegas de trabalho tinham chegado antes da reunião começar. Então, eles tinham chegado antes da reunião começar? Had they arrived at the meeting before it started? Had they arrived at the meeting before it started? Had they arrived at the meeting before it started? Então, had they arrived? Eles tinham chegado na reunião antes dela começar? Então aqui passamos pelas frases afirmativa, negativa e interrogativa do past perfect. Lembrando que você usa o past perfect para falar sobre duas coisas que aconteceram no passado e você quer deixar mais explícito o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então é quando a gente usa em português tinha feito, tinha ido, tinha comprado, tinha viajado, tinha estado, tinha mais o verbo. Esse é o fim da aula 8 de tempos verbais. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e enriquecedora também. Vocês possam conseguir utilizar todos esses tempos verbais que eu estou trazendo. Não se esqueçam de deixar nos comentários frases para vocês praticarem, para eu corrigir também. Isso engrandece muito o canal e também a participação de vocês faz com que vocês continuem aprendendo. A melhor forma de praticar é escrevendo, é interagindo, é cometendo erros. Então eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o Future Perfect, é o futuro perfeito, ok? Thank you so much and I'll see you around.